Bom dia, pessoal, a paz do Senhor. Quem não me conhece, sou o pastor Juveraldo. E nesta manhã gloriosa de segunda-feira, eu gostaria de compartilhar juntamente com vocês mais uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 12. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Nós vemos aqui a parábola do filho pródigo, e esta parábola é muito conhecida, e quando Jesus construiu ele estava falando a respeito do caráter do próprio Pai. E nós vemos aqui uma história que nos fala de um pai que tinha 2 filhos, e aquele filho mais moço, ele um dia decidiu sair da sua casa. O interessante é que quando Jesus construiu esta parábola, como eu já disse, ele falava a respeito do caráter do próprio Pai, do próprio Deus. Nós vemos que esse lar era um lar cheio da graça de Deus. E eu fico imaginando o que leva um filho a querer sair dentro de uma casa, se aquela casa é uma casa cheia da graça de Deus. Para quem não sabe, a graça, ela tem um significado, significa favor imerecido. Mas a graça, ela pode se estender e definir-se como várias colocações também. Como, por exemplo, o que é graça? Graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratado. A graça também pode ser classificado como se importar com aquele que não se importa com você. Graça é dar algo de valor a alguém que não merece. Graça também é não desistir daqueles que um dia desistiu de você. E graça é dar amor ao que não merece ser amado. É claro que eu falei algumas definições. A mais correta que nós conhecemos é o favor imerecido. Mas eu fico pensando, o que levou aquele jovem a querer sair da sua casa se ele tinha um pai cheio da graça de Deus? Eu quero dar continuidade a essa mensagem e colocar uma frase para que fixar bem no seu coração. Na excelência não há arrependimento. Faça sempre o melhor que puder para que você não sofra a dor da culpa ou do remorso. Nós vemos aqui que a parábola do filho pródigo, ela pode ser pregada de várias formas. Eu, por exemplo, já preguei centenas de vezes nessa passagem bíblica, mas eu quero levar hoje a pensar o que tinha dentro daquele lar que levou aquele filho mais moço a sair de casa. E conjecturando essa mensagem, eu poderia pensar na seguinte questão. Lá adiante, depois do capítulo 15 em diante, do versículo 15 em diante, você vai observar que quando aquele filho voltou e o pai deu uma grande festa, o filho mais velho voltou do campo. E quando ele perguntou a um dos serviçais o que estava acontecendo, aquele homem diz assim: olha, aquele teu irmão, ele voltou e o seu pai matou o bezerro cevado e deu uma grande festa. Naquele exato momento, o pai saiu para fora e com alegria falou assim: meu filho, entre, porque o seu irmão ele retornou. E nós vemos algumas atitudes daquele irmão mais velho, que uma delas é que ele não quis entrar na festa. Ou seja, talvez aquele moço um dia saiu, a Bíblia não relata que é isso, mas eu estou conjecturando, porque ele tinha um irmão mais velho que não celebrava a festa do próximo. E quando uma pessoa não celebra a festa de alguém, essa pessoa é alguém que de repente é uma pessoa que tem um coração cheio de sentimentos de egoísmo ou até de inveja. Outra colocação é quando ele chega para o pai e falou assim: esse teu filho gastou o dinheiro com meretrizes. Ele não referiu ao irmão como meu irmão, mas como seu filho. Ou seja, alguém que não considera uma pessoa de muito valor como alguém que deve ser considerado. Outra colocação, ele falou assim: eu sempre estive do seu lado, pai, e nunca transgredi um mandamento, e o Senhor nunca me deu um bezerro cevado para que eu pudesse me alegrar com meus amigos.
Nós vemos aqui um jovem que ele parece que tinha um sentimento de inferioridade, mas eu acredito que não. Eu posso dizer que ele tinha um sentimento de superioridade, porque ele expressou a frase: eu nunca transgredi nenhum dos seus mandamentos. Nós vemos que esse jovem, ele, quando falou isso ao pai, ele estava até contabilizando as atitudes dele, o que ele havia feito. E no reino de Deus, nós não devemos contabilizar o que fazemos e, de alguma forma, fazemos uma cobrança, porque se assim fizermos uma cobrança a Deus, nós estamos tendo um sentimento de superioridade, achando que o reino de Deus é feito por trocas, e não. E nós vemos que, eu acredito que o filho, ele mais novo, não saiu de casa por causa do pai. A Bíblia não menciona a mãe, porque é uma característica do próprio Deus, mas, conjecturando, não foi pela mãe e talvez não foi pelos funcionários, mas talvez, quem sabe, tenha sido pelo seu próprio irmão. Quantos às vezes decidem se retirar de alguns lugares porque outras pessoas não conseguem aceitar a presença desta? Isso podemos dizer tanto dentro de um lar, como também de um trabalho, de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma igreja. O fato é que esse jovem partiu para uma terra longínqua. E quando esse jovem partiu, ele saiu da pior maneira, porque ele disse para o pai: dá-me a parte que me pertence. E nós sabemos que a herança de um filho só é dado quando um pai morre. E a impressão que dava é que ele não estava se importando com a existência do pai. De certo, o coração daquele jovem também estava totalmente contaminado por um sentimento, talvez de não aguentar mais ficar dentro daquela casa, ou talvez porque também ele estava se comportando de uma forma, sem dúvida, errada, porque o erro dele foi não somente de pedir a parte que pertencia, mas de partir para uma terra longínqua. Como nós conhecemos a história, aquele jovem, quando ele estava distante, ele gastou com meretrizes, perdeu tudo que tinha, foi procurar emprego, e o único que ele conseguiu foi de apacentar porcos. E quando Jesus propõe uma parábola, ele trata de uma forma onde vem a tratar de uma maneira que essa parábola para os judeus era algo que tocava muito, porque os judeus, quando se tratava de porcos, eles entendiam que era um dos trabalhos de mais baixo grau, podemos dizer assim, mas a Bíblia nos fala que ele desejava comer as bolotas, os alimentos dos porcos, e um dia ele caiu em si. Ele falou assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Interessante que aquele pai, quando o filho pediu a parte que pertencia, ele não negou a parte que pertencia. Ele, pelo contrário, ele deu com tranquilidade. Por quê? Porque aquele pai, tudo o que ele fez com excelência. Ele amava o seu filho. O trabalho dele girava em torno de produzir e gerar um lar estável para deixar como herança para os seus filhos. Então ele não tinha nenhum tipo de remorso ou culpa no coração, sem dúvida. E nós observamos isso, até conjecturando, que quando o filho partiu, eu gosto muito de viajar na mensagem, e imaginar que um dia aquele homem, quando o filho havia partido, ele foi de repente na cidade, e lá ele pediu uma muda de roupa, um par de calçados, e o dono da venda falou assim: que número o senhor quer? Eu quero o número tal. Aí ele poderia ter falado, né? Isso não está na Bíblia, estou conjecturando. Mas como esse número desta roupa e dessa sandália não é do seu filho mais velho, é do mais moço, e ele não está lá. E aquele pai talvez tenha respondido para o dono da venda: não se preocupe, porque eu sei que meu filho vai voltar. Ou seja, quem faz com excelência, ele não sofre a dor do arrependimento. Aquele homem sabia que ele iria voltar. Assim como o Senhor, nosso Deus, nos trata de uma forma tão excelente. Nós é que falhamos com Ele, mas Ele sabe que um dia nós iremos reconhecer os nossos erros, se assim cometermos diariamente ou algo muito grave, e um dia retornaremos para Ele. E eu espero que aconteça isso com você também.
E nós observamos que quando aquele jovem voltou, ele não voltou da forma que ele saiu, porque ele saiu bem vestido, e quando ele voltou ele estava todo sujo. E a Bíblia nos fala que o pai, o avistando de longe, o filho não viu, mas o pai viu de longe. E o pai, avistando, correu, abraçou, beijou no seu pescoço, e quando o filho ia pronunciar uma palavra, pai, eu pequei, o pai nem permitiu que ele continuasse. Ele falou assim, meu filho, chegou para os serviçais, coloque depressa a roupa nele, ou seja, está devolvendo os seus direitos como filho. Coloca o anel e nós vamos matar um bezerro cevado, vamos dar uma grande festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ali houve uma grande festa por ele ter retornado para a casa do pai, porque aquele pai sabia que o seu filho um dia ia retornar, porque havia excelência naquilo que ele fazia. E eu quero deixar aqui algo para a sua meditação. Quanto de nós poderíamos ser melhores? Empresários poderiam tratar melhor os seus funcionários. Pastores devem sempre tratar melhor, sem dúvida, as suas ovelhas. Marido, melhor sempre as suas esposas. Pais, tratar sempre melhor os seus filhos. E amigos, sempre tratar melhor os seus amigos. Tem uma história que nos fala de 4 personagens, essa história não é bíblica, e fala de 4 pessoas, um pai, 2 filhos e a mãe. O pai não tem nome, mas o filho mais velho chamava Ricardo, o mais moço Júlio, e a mãe chamava-se Joana. E aquele pai trabalhava demais, e quando ele chegava em casa, ele não dava atenção para os seus filhos. O pequeno, o Júlio, sempre queria brincar. Pai, vamos brincar. Filho, não tenho tempo. Ele nunca tinha tempo, ele nunca parava para poder cuidar, para poder brincar ali com seu filho. E foi se passando o tempo, aquele menininho, ele já sabia escrever, e um certo dia ele escreveu algo. E quando o pai chegou em casa, sentou na mesa ali para se alimentar, ele pediu para que a mãe chamasse. Por que o Ricardo está aqui na mesa e o Júlio não veio ainda? Ah, tem um detalhe. O Ricardo, mais velho, toda vez que o Júlio queria brincar com o irmão mais velho, aquele irmão mais velho não queria brincar. Ele, fala para lá, rapaz, né? Não me enche a paciência. Ele nunca dava atenção para o seu irmão. Então, nesse dia, quando o pai pediu para que a sua esposa chamasse ali o seu filho mais moço, Júlio, que estava no quarto, quando a mãe foi lá, encontrou aquela criança morta, com um papel na mão e uma caneta escrevendo algo. E ali o pai correu, os irmãos também chorando, abraçaram aquela criança, não entenderam o que havia acontecido. Mas eles pegaram aquele papel e eles leram aquele papel. E naquele papel estava escrito algumas frases dizendo assim: mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu sempre vou te amar. Meu irmão Ricardo, eu quero dizer algo para você. Nunca deixe de abraçar e amar o seu irmão. Não tenha vergonha de amar. Papai, o Senhor, de tanto trabalhar, o Senhor deixou de viver. Mas mesmo assim, papai, eu amo o Senhor. Queridos, é uma história e vale a pena nós refletirmos. Como diz no texto do início, na excelência não há arrependimento. Faça sempre o melhor que puder, para que você nunca chore a dor do arrependimento e também a dor do remorso. Que nós possamos olhar ao nosso redor e ver o quanto nós precisamos melhorar e dar atenção em momentos tão especiais, porque a vida é feita de momentos e a vida, ela passa muito rápido, ela é muito breve. Então que nesta manhã você possa refletir sobre isso, porque se você já faz isso, é maravilhoso, mas se você esqueceu de fazer, eu quero dizer que ainda há tempo. Vai até uma pessoa ou pessoas que são pessoas especiais e diga para ela o quanto elas são importantes para você, ou faça alguma coisa em prol delas
demonstrando o quanto você também as ama. Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra possa falar de uma forma especial no seu e em nossos corações, porque é para todos nós. Um beijo no coração e a paz do Senhor.